Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Rustonauta. O meu nome é Gabriel Fernandes e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre TUM, a mais nova linguagem de modelagem de dados que apareceu aí e está causando rebuliço em todos os rincões do LinkedIn e do Twitter. Vamos ver o que é que tem essa nova linguagem que aparece com a missão, se não a ambição, de fazer nada mais nada menos que de destronar JSON, isso mesmo, a linguagem de modelagem de dados de mais sucesso, talvez a linguagem de dados de maior sucesso da história. Com a tratativa de que o JSON é muito verborrágico, consome muitos caracteres e no mundo em que cada token de IA vale dinheiro, vale a pena trocar tudo que nós sabemos sobre JSON para um formato mais enxuto. Vamos ver as diferenças entre essas duas linguagens de modelagem de dados, as semelhanças entre elas e o que fazer disso, que conclusões tomar disso. Então vamos embora, vamos começar com JSON. JSON surgiu ali, para você que não sabe, é claro que você sabe, mas vamos fazer de conta que você não sabe. JSON surgiu ali nos anos 2000, na verdade, no final dos anos 90, como uma linguagem de modelagem, formatação de dados, a partir da ideia dos desenvolvedores do JavaScript de que um object em JavaScript, que basicamente é um dicionário em outras linguagens, que tem terminologias mais sãs, um object em JavaScript ele serve muito bem como um formato para você armazenar e, na verdade, também para você, principalmente, eu diria até, para você transportar dados de um lugar para o outro. As vantagens que os autores clamam são principalmente que os dados eram relativamente enxutos, por assim dizer, consumiam-se pouco espaço, você tinha uma liberdade você tinha uma liberdade na formatação, você tinha uma estrutura mais livre de dados e, ao mesmo tempo, você tinha, naturalmente, a facilidade de você serializar e deserializar para e fora, para dentro e para fora de JavaScript. Como as linguagens que existiam na época faziam exatamente a mesma coisa, elas eram muito piores, por exemplo, XML, EDI, eram linguagens super verborrágicas e que elas sempre tinham algum problema muito grave. O JSON foi ganhando mais espaço e acho que ele virou um padrão oficial ali em 2013. E de lá para cá a internet veio respirando JSON, especialmente nessa era da explosão de IA. Não necessariamente especialmente nessa era, mas a era do Big Data ela tem muito a ver com o formato de JSON e como lidar com ele. Também se aplica aos bancos de dados NoSQL, né? Também se lidam muito bem com JSON. E basicamente faz sentido, porque JSON é uma linguagem muito simples. Aqui você está vendo o que é basicamente um diagrama que descreve a camada de mais alto nível de um object JSON. Você tem abre chaves, e aí você tem espaço string, e essa string aqui vai ser basicamente a chave de um dicionário, de chave e valor. E aí depois você tem dois pontos e o valor, que pode ser outro object, que pode ser uma lista, que pode ser um valor mesmo, como o string, um literal. E aí depois você volta e você pode fazer outra chave e valor, ou você pode terminar o object com fecha colchetes, ou fecha chaves, e pronto, é basicamente isso. Comparado a tags que existiam de XML na época, é um esquema mais enxuto. E tipicamente você vai ver um conjunto de dados JSON, ele vai ter essa carinha aqui. Você tem talvez uma lista, e essa lista tem vários objects. Aí um desses objects, por exemplo, tem as chaves id e info, e aí id tem um valor que é 1 e info tem um valor que é outro object que tem suas próprias chaves. E depois que fecha esse object, o object seguinte da lista inicial tem id2 e também tem info e etc. E é tudo igual, exceto pelos valores, pelos literals, né? Pelo menos alguns dos literals. E essa é a ideia. E assim você meio que formata o seu banco de dados, né? Ou
ou a sua mensagem que você vai escrever na rede. Esse é o princípio. Se você parar para pensar, no entanto, tem como tornar isso bastante mais compacto, né? E o que os proponentes do Tum estão propondo é um formato desse jeito aqui. Você tem, primeiro, items, que é meio que o nome do seu conjunto de dados. Depois você tem abre colchetes, 2 fecha colchetes, que é basicamente aqui o número de o quê? De linhas que você vai ter nesse conjunto de dados. E aí depois você tem abre chaves e o nome de cada uma das colunas que você tem nesse conjunto de dados. E aí depois você tem cada um dos valores separados por vírgula. Talvez a nossa sábia audiência já tenha matado a charada aqui. Os nossos caros amigos do Tum estão meio que propondo para a gente um formato que já existe. Ele se chama Comma Separated Values. Nós temos values, eles estão separated, e entre eles tem coma. Só que eles estão colocando um pouco mais de metadados do que tem num CSV comum. No CSV comum, essa primeira linha aí ia ser só o ID status value. Não tem o nome da tabela, quote unquote, e também não tem um número de linhas dessa tabela. Alguém já poderia criticar esse novo formato de dados, dizendo que esse novo formato de dados meio que já existe. Ele é só um CSV, a princípio. Que tem todas as vantagens que o CSV tem. Por exemplo, de ser muito compacto. É claro, isso tudo vem na esteira da explosão de IA e de acordo com eles, a necessidade que existe em você ter formatos de dados mais compactos, porque afinal você acaba pagando por token quando você manda um prompt para a IA que tem dados nele, né? Então, essa é a ideia dos criadores. Mas repare que, por exemplo, no nosso exemplo anterior, está faltando informação aqui, né? Dentro de ID tem uma info. E é a info que tem status e details, não o objeto em si. E aí, você poderia contra-argumentar de novo que você pode escrever esses dados desse jeito. Você pode colocar na própria linha que descreve as variáveis meio que a hierarquia daquela coluna específica. Então, por exemplo, em vez de ser ID, status e value, vai ser ID, info, status e depois info, details, value. E aí, quando você for deserializar isso e fazer uma estrutura de dados no seu programa a partir desse pedaço de dados que nós temos aqui, o software ia ter que sacar que ele precisa formar um dicionário, ou um object, no caso de JavaScript, a partir desses dois últimos valores. E tudo bem, a princípio. Só que piora. Uma das principais vantagens de você ter dados desestruturados assim em Java, como é o JSON, que você paga o preço de repetir a chave em cada vez que você declara um valor, é que você pode simplesmente escrever outro valor totalmente diferente para aquela chave. Por exemplo, aqui nós mudamos que details não tem mais só value. Details tem agora um object que tem extra, cujo valor é true, e a outra chave é notes, cujo valor é uma lista de strings A e B. Ou seja, não só nós mudamos qual eram as chaves desse object, nós mudamos também o número de chaves e mudamos também os tipos dos valores. E agora, como é que você representa essa mudança nessa estrutura aqui? A solução que o pessoal do Tum inventou foi que você meio que enxerta um JSON lá no meio na hora que você precisar que os dados sejam desestruturados. O que não deixa de ser uma solução, a princípio, mas que você já está começando a perder em algum grau as vantagens de você ter esse estilo de dados, mais como se fosse um CSV. Mas mais do que isso, eu acho que isso vai tornar as engines de parsing, ou seja, para deserializar esse troço e transformar em estrutura de dados em software, mais complicadas. Essa é a minha previsão. E tem outra, e talvez uma mais importante. A razão pela qual o Tum parece ser tão melhor, por exemplo,
em número de caracteres do que uma coisa assim, é que o formato aqui é estruturado como uma tabela. Não tem absolutamente nada que te impeça de fazer exatamente a mesma coisa em JSON. Aqui você tem um campo chamado fields, cujo valor, uma chave fields, cujo valor é id, status e value. E a chave seguinte, rows, tem todas as linhas. 1 ok 10 e 2 ok, era para ser 20 ali. Esse formato é muito mais compacto do que esse formato aqui, sem dúvida nenhuma. Então, no fim das contas, está menos a ver com a linguagem e mais a ver com como você faz, como você formata os seus dados. E é possível você usar um engine para automatizar esse processo aqui, para que ele fique com um formato mais estilo Toon. E aí a diferença entre Toon e JSON, enquanto eles conseguem economizar em tokens, não fica mais tão claro assim, não é? Bom, então esse é o meu take final. No fim das contas, eu acho que Toon não adiciona tanto quanto os seus proponentes estão dizendo que adiciona. É basicamente um CSV que suporta dados não estruturados. Só que é possível você usar JSON desse mesmo jeito. Então, fica mais difícil justificar o custo de mudar um padrão inteiro, que é amplamente utilizado. Talvez o mais universalmente utilizado de todos os padrões de modelagem de dados na história da computação, até agora. Mas, nevertheless, já existe sim o encodador de Toon em Rust. Ele funciona mais ou menos assim. Vamos dizer que aqui nós temos um pedaço de JSON. E a gente usa o SERD aqui, né, que é o Serialize JSON. A gente cria um JSON aqui, user, que tem alguns chaves valores aqui, id, name, tags, active. E aí a gente guarda tudo isso em data com aquela macro de JSON. E aí depois a gente simplesmente executa encode em data e isso vai imprimir um JSON assim. Repare que, como nós não temos repetições, esse é o formato do JSON. Não é o formato mais compacto que nós vimos antes. Então, por hoje era isso que nós tínhamos para falar. E vocês, eu queria saber o que é que vocês pensam sobre esse novo formato. Toon realmente vale a pena mudar tanto para economizar caracteres? O fato de o Toon já ter essa natureza de ser mais compacto vai ajudar na modelagem ou não? Ou é simplesmente uma questão de formatar o seu JSON mais adequadamente? Me diga a sua opinião nos comentários. Deixa o like já que você assistiu o vídeo até o final. E até a próxima. Um abraço. Valeu!